Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao canal literário. Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre esta grande obra Cachorro Velho, da escritora cubana Teresa Cárdenas. Teresa Cárdenas nasceu na cidade de Matanzas, em Cuba, em 1970. Da data deste vídeo ela tem 52 anos, ela é uma escritora negra e nesta obra Cachorro Velho ela vai denunciar as crueldades da escravidão em Cuba sob o domínio espanhol. Como sempre, nós vamos começar com aquela importante contextualização histórica para entender um pouquinho mais sobre a escravidão no Caribe, particularmente em Cuba. Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, então aproveite e já se inscreva no canal, ligue os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos semanalmente e deixe sua curtida. Lembrando que comprando esta obra ou qualquer outra aqui exposta, desde que pelos links abaixo, você não paga nada mais e apoia o canal com uma pequena comissão. E desde já eu agradeço o seu apoio. Pessoal, a escravidão em Cuba, ela começou no século XVI, lá pelo ano 1500, descobrimento do Novo Mundo. Os espanhóis chegaram lá e tinham duas etnias predominantes de índios, os taínos e os guanahatabey, acho que é assim que fala. Infelizmente, eles foram dizimados literalmente pelos espanhóis, não restando quase assim nenhum resquício dessas populações. Parece que hoje em dia ainda tem um pouquinho deles, assim, algumas populações isoladas, mas hoje as pessoas que vivem em Cuba são principalmente descendentes de europeus e africanos que foram escravizados. Lá é uma zona muito propícia para o cultivo da cana-de-açúcar, e lá você tinha o que a gente chama, as casas grandes, ou seja, tinha os engenhos, plantações enormes de cana-de-açúcar. Essa era a principal atividade comercial, apesar de que os escravos eram empregados não apenas nos engenhos, mas também nas cidades. Particularmente os homens ficavam mais na parte do cultivo, do corte, da cana-de-açúcar, e as mulheres fazendo talvez tarefas mais domésticas, outros tipos de tarefas. E também nas cidades, como vendedoras e por aí vai. Como vai ser retratado no livro, a escravidão em Cuba era extremamente cruel, com diversas punições corporais. Mulheres grávidas eram chicoteadas na barriga e às vezes por conta disso perdiam os bebês. As jornadas de trabalho eram por volta de 20 horas por dia. Os escravos dormiam em barracões e acabavam pegando várias doenças. Eu gosto muito de uma frase dessa escritora, que ela diz que escrever é um ato político. Não sei se foi ela que inventou essa frase, mas ela parece que gosta de falar isso. E de fato, esse livro é um manifesto em prol da liberdade, contra qualquer tipo de discriminação e por aí vai. A escravidão perdurou por muitos e muitos séculos em Cuba, desde o século XVI, e só foi abolida lá pelo final do século XIX. Parece que em 1789, talvez com a Revolução Francesa, as ideias iluministas, a coroa espanhola colocou uma série de leis tentando abrandar a escravidão, dar uma flexibilizada, colocar uma jornada de trabalho do nascer do sol até o pôr do sol, que em si já é bastante exaustiva, obrigar a prover roupas. Sim, aqui a gente vai ver que os escravos eles sequer têm roupas adequadas para vestir, comida, enfim, permitir que ele compre sua alforria, várias coisas assim, mas essas leis não eram respeitadas. Inclusive teve o famoso bloqueio britânico, a coroa inglesa tentou coibir a partir de um certo momento, se eu não me engano no começo do século XIX, a escravidão, com bloqueios navais, fiscalizando os navios para ver se eles não estavam contrabandeando escravos, mas mesmo assim a escravidão continuou e os grandes donos de plantações simplesmente ignoraram todas essas leis, entre aspas, muito entre aspas, trabalhistas, e alegaram que isso ia diminuir os lucros deles e isso ia gerar revoltas, E de fato ocorreram várias revoltas, mas afinal as condições eram absolutamente desumanas. A escravidão em Cuba foi apenas abolida em 1886. Foi um dos últimos países a terminar a escravidão, só ficando antes do Brasil, que acabou aqui em 1888. A escravidão deixou marcas eternas na população. Hoje, como foram importados mais de 1 milhão de escravos da África, a população é predominantemente descendente dos escravos. E sem dúvida, toda essa discriminação gerou marcas sociais até hoje. Então, sem mais delongas, vamos entrar um pouquinho nesta obra
muito interessante e bastante chocante. Eu acho que a Teresa Cárdenas, mais do que mostrar a crueldade aqui, né, no sentido físico, que é o que a gente pode esperar, vai mostrar no sentido psicológico, né, como os escravos não eram donos nem do seu próprio nome. Afinal, cachorro velho não é um cachorro, e sim o nome do protagonista, um escravo já idoso, com 70 anos de idade, que ele é porteiro, afinal ele já tem uma idade avançada, ele já não consegue mais executar os trabalhos manuais, a saúde dele foi comprometida em virtude de todos esses anos, né, que ele trabalhou. Na verdade, a expectativa de vida era baixíssima nesse tipo de serviço, né, era muito cruel, jornadas exaustivas, e muitos pegavam diversas doenças, e é até um milagre ele ter sobrevivido aos 70 anos. E, obviamente, ele já não vai ter mais a saúde, né, trabalhando nesse tipo de serviço, né? E ele tem esse nome, cachorro velho, porque de pequeno ele já foi afastado da mãe e ele ficou cheirando as amas de leite, procurando o cheiro da sua mãe, a qual ele nunca conheceu, e o seu senhor deu o nome para ele de cachorro velho, e ele não sabe nem mesmo o seu próprio nome, até disto ele foi privado. E acho também chocante, eu vou ler aqui um trechinho do começo para vocês verem. Ele está interagindo com Beira, uma outra escrava, que também é uma personagem muito importante, que já é uma senhora, com a qual ele vai ter muitas trocas, assim, né, de conversas. Aqui nesta cena, Beira estava preparando um café para ele, um café de montanha. E aí ele perguntou para si mesmo, de que montanha? Perguntou-se com uma careta amarga. Jamais tinha estado numa. Nem sequer sabia aonde levava o caminho poeirento que se perdia além da fileira de imburanas e flamboyantes. Nunca, em sua vida, havia ultrapassado a cancela do engenho. Tinha 70 anos e não se lembrava de ter vivido em outro lugar. Cachorro velho fechou os olhos e suspirou baixinho. No outro extremo do cubículo, Beira cantarolava num idioma remoto. Ao longe, abafado pelos latidos dos cães, ouviu-se o estalar de um chicote. Então a gente vê que não é apenas a crueldade física, né, que os escravos eram a todo momento fustigados pelo chicote. Tinha vários tipos de tortura, né? Tinha uma que chamava boca abaixo, onde ele tinha que, acho que, ficar de bruços, enfim, coisas terríveis que nem cabe mencionar aqui. Mas a gente vê esse tipo de privação mais essencial, né? Ele não tinha nem mesmo nome, ele não tinha saído do engenho em qualquer momento, em 70 anos de vida, né? Ele ficou confinado nesse ambiente. E aqui a história é curta, eu não vou entrar muito aqui no enredo, porque senão, né, ele tem 140 páginas, mas com uma letra grande, é uma leitura bem curta, bem interessante e rápida. Senão eu vou já dar spoiler, né? Mas existem diversas personagens principais, esse cachorro velho e essa Beira, que é uma senhora que também já de mais idade se ocupa de outras atividades, do café, né, e tudo mais. E o cachorro velho, ele está a todo momento lembrando do seu passado, está vivenciando o presente, né? Vários fatos vão acontecendo. E o fato é que aos 70 anos, o cachorro velho já se desiludiu bastante, né? Ele tem uma perspectiva bastante nihilista, o que é um tanto deprimente, assim, né? Ele já não acredita em mais nada. E tem um padre, né, no meio do engenho, que é para oferecer orientação religiosa. E em determinado momento, vamos dizer assim, um escravo é castigado, e aí esse padre fala, porque ele fez um pecado, né? E é absolutamente cínico pensar nisso, né? E o padre fica a todo momento falando que eles têm que lembrar que existe o inferno. E o cachorro velho não fala, eu não tenho medo do inferno, eu já vivo nele todos os dias. Então são frases aí bastante tristes que vão mostrando pouco a pouco as crueldades desse sistema. Então o cachorro velho, ele tem essa perspectiva já mais nihilista, ele já não crê nem no catolicismo e nem na sua própria religião de matriz africana. Para ele o inferno é o que ele vive todos os dias, né? E para ele seria até bom morrer, porque assim terminaria todo o sofrimento. Quer dizer, ele já está realmente muito desiludido, né? A Beira chega até a criticar ele em um momento, ele fala, seu pensamento está esbranquiçado, né? Ele já começa a pensar como os senhores do engenho, que não vale a pena se rebelar, não vale a pena obedecer, né? No caso, quando ele está de frente do senhor, ele olha para o chão, ele não pode olhar nos olhos dele, só pode se dirigir quando for chamado, né? Não desobedecer. É bastante comovente, né? O fato de que mesmo aos 70 anos ele não tem muitos tratamentos especiais, ele vai ser muito fustigado. Existe um incidente ali, sem dar grandes spoilers,
onde é distribuído roupas, né? E ele só queria um gorro ou um paletó, alguma coisa assim, e não sobra nada para ele. E ele vem lá conversar com o feitor, né, o capataz, olha, né, será que não tem aí um gorrinho, alguma coisa assim? Ele foi pedindo uma super educação e levou uma bofetada na cara. Ele tem 70 anos de idade. Então vão acontecer incidentes aqui que eu não vou entrar em detalhes, senão eu vou acabar já dando spoiler, é uma obra curta. Mas de novo, acho que a Teresa Cárdenas procura, através da sua escrita, fazer um ato político, né? Denunciar esse sistema que infelizmente ainda existe, né? Na modernidade de outras formas, sem dúvida. E até mesmo na forma tradicional, e talvez em localidades mais remotas. A gente de vez em quando escuta, né, na televisão, trabalhadores resgatados nas condições de escravos, e existem condições análogas a escravos, né? Então acho que é importante a gente entender o que é essa escravidão, e ela vai muito nesse sentido mais essencial, onde ele não é dono dos seus próprios passos, como ele afirma, ele não pode ir para onde ele bem entende, ele não tem um nome próprio, existem diversas privações que não são talvez tão evidentes, né? E que a gente vai descobrindo pouco a pouco. A prosa da autora é bastante poética, ela vai trazer um pouquinho aqui das tradições africanas, particularmente nas curas, né? Porque eles eram a todo momento fustigados pelos chicotes. Então a beira, por exemplo, ela preparava emplastros, né, de ervas e com determinadas plantas. É muito interessante a gente conhecer um pouquinho dessa sabedoria do povo africano. Outro detalhe que eu não mencionei é que o cachorro velho trabalhou desde a sua infância. Ele comenta aqui que mesmo de criança ele já ajudava a levar um objeto daqui para lá, ele nunca parou de trabalhar. Desde o ventre ele já estava trabalhando, se é que assim se podia dizer, né? Afinal, também a mãe estava trabalhando lá. Enfim, ele nasce e no momento que já pode caminhar, já pode então também ajudar. E aí, conforme ele vai ficando mais velho, ele vai descrevendo a progressão das atividades que vão ficando ainda mais intensas. E diversos personagens vão aparecer. Aqui também é denunciado outro crime, onde as crianças são vendidas, né? Engenhos separados das mães. Isso é uma coisa muito cruel, né? E isso é algo que de fato ocorria e que depois foi banido, mas mesmo assim eles continuaram a praticar. Vai descrever aqui a primeira paixão do cachorro velho, né? E vários episódios de sua infância e vários relatos de incidentes que ele presenciou no engenho que são bastante chocantes e comoventes. Então eu altamente recomendo essa leitura. Cachorro Velho é um livro curto e altamente dinâmico, né? Ele tem um enredo que vai te puxando, e eu acho que ele tem esse caráter político fundamental hoje em dia, né? De conscientizar a gente sobre esse histórico, né? É aquela coisa, lembrar para não repetir, né? Assim, para a gente estar alerta, porque ainda a gente pode pensar que a escravidão foi abolida, mas ainda ela existe sob outras formas, né? Pessoal, fica aqui a minha recomendação. Eu gostei muito do livro, não tenho nenhuma crítica, apenas que a minha crítica é que quando um livro é muito bom, dá vontade que ele continue, né? E ele é um pouco curto, então quando a gente começa a se apegar às personagens, o livro acaba. Então, mas é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí embaixo se vocês já leram, se vocês gostaram da resenha. E nos vemos numa próxima. Um grande abraço.